Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3, Tudo Faço por Causa do Evangelho. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 18. A responsabilidade de um despenseiro. Ó Senhor Jesus, a gente precisa exercitar o Espírito para a gente poder cumprir aquilo que o Senhor deseja. E aí, pelo exercício do Espírito, Ele vai nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente compreender o que de fato o Senhor quer nos mostrar. E sabedoria na hora de aplicar a nós e na hora de levar essa palavra para outras pessoas. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós, e levar outros também a ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Senhor Jesus, que o Senhor Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 1, versículo 16. Senhor Jesus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Senhor Jesus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Senhor Jesus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Senhor Jesus. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 5. Senhor Jesus. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Senhor Jesus. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, o homem que Deus pode usar. Ó Senhor Jesus. Esta semana discorreremos sobre as características e a responsabilidade de um despenseiro de Deus. O apóstolo Paulo é um modelo para nós nessa questão e sob a luz de sua experiência, especialmente no 9º capítulo da 1 Coríntios, obtemos muita ajuda para o nosso aperfeiçoamento como servos de Deus. Ó Senhor Jesus. As palavras escritas pelo apóstolo nessa carta revelam-nos a situação da igreja em Corinto, onde se enfrentavam problemas difíceis de lidar, que se assemelham aos atuais, com os quais nos deparamos frequentemente. São assuntos tão complexos que muitos se desesperam e tentam resolver à sua maneira. Sempre que usamos nossos próprios meios, independentes de Deus, nas questões da igreja, a situação apenas piora. Ó Senhor Jesus. Precisamos perceber que a maneira como o apóstolo escreveu aos Coríntios
totalmente inspirado pelo Espírito, revela a maneira de Deus agir. O Senhor estava atento a tudo o que ocorria na igreja em Corinto e usou seu servo para escrever-lhes algo. E isso nos leva a considerar as razões pelas quais Deus pôde usá-lo. Paulo declarou que lhes havia anunciado o testemunho de Deus, mas não o fez com ostentação de linguagem ou de sabedoria, pois decidira nada saber, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Levou-lhes Cristo e a cruz, que são o centro do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não usou a sua própria capacidade, poder, entendimento ou maneira, mas levou a pessoa viva do Senhor Jesus Cristo aos coríntios. Por não ousar usar sua própria capacidade ou conhecimento, ele se sentia em fraqueza, temor e grande tremor, embora fosse tão capaz e conhecesse tantas coisas. Ó Senhor Jesus, ele esclareceu que sua pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Isso significa que ele usou seu Espírito. Somente o Espírito tem poder para transformar e salvar. A chave para Deus ter usado o apóstolo Paulo é que ali estava um homem que sabia usar seu Espírito e nele vivia. Somente alguém nessas condições era capaz de escrever aquela carta. Diante de tantas questões e situações, ele não respondeu conforme o mero conhecimento humano. Suas respostas evidenciam sua unidade com o Senhor e revelam a realidade de alguém que vive no Espírito. Ó Senhor Jesus, todos temos um Espírito em nosso interior. Embora isso seja um fato grandioso, o grande problema consiste em não o usarmos. O livro de Apocalipse nos revela que nos tempos finais, que antecedem a vinda do Senhor Jesus, o Espírito será 7 vezes intensificado, indicando-nos a importância de usarmos nosso Espírito. A ênfase nesse tempo está no Espírito, que nos transmite 7 vezes mais vida e poder. Por meio de sua palavra, o Senhor nos envia esta mensagem: eu paguei um preço tão elevado para você receber o Espírito. Use o Espírito que te dei. Chegou o momento de usarmos nosso Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, começo novamente a semana encorajando, né? Assiste a mensagem da semana, tá riquíssima, né? Sempre tem pontos aqui, né, que não são colocados aqui, né? Senhor Jesus, né? Eu sempre procuro trazer o máximo, né? Mas sempre fica alguma questão ou outra, né? Então a gente precisa exercitar o Espírito, né? E assistir a mensagem. A mensagem tem 1h26, né? Se eu não me engano, né? Se organiza durante a sua semana, tira um dia, né, e acompanha a mensagem, se possível, né, acompanhando a mensagem ali, lendo o alimento diário. Você vai ver quanta riqueza, né, Senhor Jesus. Né, o Senhor ele quer nos encorajar, né, a perceber a nossa responsabilidade como um dispenseiro de Deus. Né, o Senhor tem nos dado ferramentas, né, para a gente avançar, né, no exercício do Espírito, avançar na pregação do Evangelho. Mas o irmão toca durante essa semana que essas ferramentas é para aqueles que percebem, né, que são devedores, né, aqueles que percebem que precisam cooperar com o Senhor. Se você não tem um desejo de cooperar com Deus, né, de cumprir sua vontade, você vai ver, para que usar a ferramenta? Né, o nosso foco não está na ferramenta, nosso foco está no exercício do Espírito. Né, e quando você percebe que você é devedor de Cristo, devedor do Evangelho, você percebe, né, poxa, eu preciso usar o meu Espírito. E as ferramentas vão me ajudar a cooperar com o Senhor. Mas se você não quer cooperar com o Senhor, você vai olhar e falar, nada demais. Né? Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui para cooperar com o Senhor, né? Para dispensar o Evangelho de Cristo, né? A responsabilidade de um despenseiro de Deus, um mordomo, né? Aquele que recebeu de Deus a palavra. Para que nós temos recebido a palavra? Só para, né, o irmão até brinca assim, falando assim, só para dizer para o outro, né, eu tenho, você não tem, lá. Ó Senhor Jesus, não é só para isso, não é só para a gente dizer que a gente obtém tal conhecimento, que nós somos detentores de um conhecimento tal. Né? Paulo também era detentor de muito conhecimento, ele podia usar esse conhecimento, mas ele falou, não, eu vou usar o Espírito para que vocês não se baseiem em sabedoria humana, mas que vocês aprendam a usar o seu Espírito. O Senhor pagou um alto preço por nós, pagou um preço tão elevado para a gente receber o Espírito, né? Então agora a gente precisa usar aquilo que o Senhor nos deu. Né? A maioria dos cristãos, quando você fala do Espírito, os dons do Espírito Santo,
né? Curas, sinais, milagres, né? Isso, aquilo. Não, mas o Senhor está falando para nós um espírito interior, algo que pode mudar a nossa vida, mudar a nossa constituição. O que adianta você usar dons, né? Dons exteriores, fazer um monte de milagres, um monte de situação, mas a palavra de Deus não penetrar no seu coração? Por isso Paulo ele tinha essa preocupação, né? Senhor Jesus, o que adianta, né? Eu pregar a muitos, né? Mas eu mesmo ser desqualificado, né? Ó Senhor Jesus, não são as coisas que nós fazemos que vão nos qualificar, mas é simplesmente a gente obedecer o Senhor. Por isso o Senhor falou, não é só dizer Senhor, Senhor, né? Mas o Senhor fala, mas por que me chama Senhor, Senhor, se você não faz aquilo que eu mando? Né? Alguns vão discutir com o Senhor, mas eu fiz o que o Senhor mandou, eu preguei, né, o Evangelho, expulsei demônios, né, fiz muitos sinais. O Senhor fala assim, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ó Senhor Jesus, a gente já viu na semana anterior, né, esse não vos conheço, eu não vos aprovei. Né? Vocês fizeram as coisas, mas sem depender de mim, sem ser baseado naquilo que eu falei, sem ter comunhão comigo, né? Senhor Jesus, por isso ele fala, vocês não pregaram o Evangelho, vocês não praticaram a minha vontade, vocês praticaram iniquidade, né? Eu já deixei claro aqui, né? Pecado e iniquidade são coisas diferentes. Pecado é errar o alvo, né? Tá longe do Senhor, não cumprir, não é só uma questão de cumprir a vontade de Deus, é você fazer as coisas que você não fazer aquilo que se aproxima de Deus. Pecar é se afastar de Deus, né, Senhor Jesus? Então tem coisas que são pecados, a gente fica preocupado com o pecado e tal, mas nem tudo é pecado. Mas você pode estar ali buscando fazer a vontade de Deus, está lendo a palavra, está ali buscando, mas você está praticando iniquidade. O que é iniquidade? A palavra iniquidade, né, é viver sem lei, né, Senhor Jesus? Né? Não é uma questão de você viver baseado em regras, mas é uma questão de você não obedecer à lei do Espírito, não obedecer aquilo que o Senhor está falando. Ou seja, você não teve um viver de obediência ao Senhor, de dependência do Senhor, de consultar o Senhor, de exercitar o Espírito. Então você fez algo baseado em você mesmo, como a gente já leu aqui, né? Senhor Jesus, sempre que a gente usa as nossas próprias maneiras, de ficar desesperado e quer resolver do nosso jeito, né? A gente usa os nossos próprios meios, independentes de Deus, né? Nas questões da igreja, a situação só piora, né? Porque a gente praticou iniquidade e não a vontade de Deus. A gente fez algo sem a vontade de Deus, em desobediência a Deus. Então não é só uma questão de fazer coisas para Deus, fazer coisas baseadas na palavra, ter atitudes que a gente considera atitudes cristãs, mas é uma questão de você depender do Senhor, você perguntar, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Né? Ó Senhor Jesus, por isso que muitos ficam julgando, né, a atitude do outro, condena isso, condena ministério e tal, mas não perguntou para o Senhor. Não foi diante do Senhor para ver qual a maneira de agir. Ó Senhor Jesus, né? Senhor Jesus, por isso o Senhor tem trago para nós orientação, né? A respeito do casamento, a respeito do nosso viver, né? Mostrando para nós que a gente não deve levar isso de maneira leviana, mas a gente precisa sempre ter comunhão com o Senhor. E durante a semana a gente vai ver, né? Para que a gente recebe a palavra? Né? Para que a gente recebeu o Espírito? É para usar o Espírito, para a gente depender do Senhor. Ó Senhor Jesus, se eu não uso o meu Espírito, o que adianta? Né, Senhor Jesus? Então, diante da palavra, né, eu preciso ir diante do Senhor. Por isso está mostrando para nós esse dia de hoje, né, o homem que Deus pode usar. Então, conforme ele foi vendo aqui, né, os relatos de Paulo, né, a carta aos Coríntios, as orientações, ele não deixou algo definitivo, sim, sim, não, não, faça isso, não faça aquilo, mas ele deixou para nós princípios. E nisso a gente vê a pessoa de Paulo. Por que Deus pôde usar Paulo? O irmão até faz uma pergunta, né? Se fosse você, né, que Deus quisesse usar para escrever uma carta a uma igreja, passando por uma certa situação, Deus poderia usar você? Né? Você estaria adequado a transmitir aquilo que Deus quer? Ó Senhor Jesus, então por que Deus pôde usar Paulo? Porque Paulo tinha um procedimento, ele era um com o Senhor. Ele buscava exercitar o Espírito para ter a mente de Cristo, para saber aquilo que Deus quer. Por isso ele pôde ali, né, mostrar, olha, isso digo eu, né, e não o Senhor. Ó, isso diz o Senhor e não eu. Ó, isso o Senhor não deixou mandamento, mas eu dou minha opinião, como alguém que tem o Espírito de Deus. Então Paulo ele pôde mostrar a sua pessoa que era adequada. Por quê? Porque buscava fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus não se apoiou em sabedoria humana, não quis convencer os outros, mas simplesmente demonstrar como que se vive no Espírito. Então hoje a gente precisa dar ênfase para o Espírito, mostrando para nós os tempos finais. A gente citou aqui Apocalipse, viu vários versículos aqui mostrando
o Espírito 7 vezes intensificado. Não mostrou que era a nossa sabedoria humana, não mostrou que era isso ou aquilo, mas mostrou para nós que era o Espírito. Então nós precisamos aprender a usar o Espírito, não um Espírito exterior que vai resolver situações e vai embora, não, mas é um Espírito interior que permanece em nós, que nos ajuda a ter discernimento das coisas espirituais, que nos ajuda a exercitar cada aspecto do Espírito. Para que eu invoco o nome do Senhor? Para exercitar o Espírito. E para que eu exercito o Espírito? Para ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus é o quê? Para nos dar direção, para eu não agir de maneira independente, para eu não me basear nos meus anos de cristão, não me basear no meu conhecimento da palavra, mas para que eu obedeça ao Senhor, a direção dele. Ó Senhor Jesus. Eu gosto sempre de citar esse exemplo. O Senhor chegou ali para Pedro, desceu um lençol, toda sorte de animais ali, e falou para Pedro: Pedro, mata e come. Ele não chegou para Pedro e falou assim: Pedro, qual a sua opinião? O que a palavra está dizendo? Não falou: Pedro, mata e come. Aí Pedro foi basear nos seus anos de judeu, os anos que ele viveu diante do Senhor. Aí falou: Senhor, de jeito nenhum, jamais comi coisa alguma comum e imunda. Aí na resposta do Senhor a gente ganha um princípio ali. O Senhor fala: não considere comum aquilo que eu te apresentar, aquilo que eu te mostrar. Ó Senhor Jesus. O Senhor não falou que aquilo ali aquilo ali deixou de ser imundo, mas falou: não era mais comum, porque eu estou te apresentando. Por isso a gente precisa aprender a ter um viver santo, santificar. O que é santificar? Você perceber que algo ali seu da sua vida só tem um fim, que é entregar diante do Senhor. O Senhor é santo porque Ele é único. Então você está dando um novo uso para aquela situação. Por isso o Senhor falou: olha, o que você pega ali o ouro e coloca diante do santuário. O que é santo ali? É o ouro ou é o santuário? Você pega um animal e oferece a Deus, imola aquele animal. O que é santo ali? O altar ou é o animal? Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando: um animal no mundo é um animal comum, mas quando ele é ofertado a Deus se tornou santo. Por quê? Porque foi colocado ali um fim a ele diferente. É o altar que santifica ele, ou seja, o animal ali, para outra coisa, ele é comum, mas quando ele é oferecido para Deus, ele é santo. O ouro, quando está em qualquer outro lugar, é comum, mas quando ele é colocado diante de Deus, se torna santo. Então o nosso procedimento diante do Senhor, é isso que a gente precisa perceber. Então aqueles animais ali que o Senhor desceu o lençol, não eram mais comuns, porque estavam feitos diante do Senhor, foi mediante a palavra do Senhor. Deixaram de ser imundos? Não, mas naquele momento Deus estava fazendo uma concessão. Olha, o que você precisa é obedecer a minha palavra. E é isso que a gente precisa aprender. Se a gente olhar os nossos conceitos, vou fazer isso aqui, ou não vou fazer isso aqui porque a palavra está dizendo isso e tal, mas o que o Senhor está falando? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender a depender do Senhor, senão a gente vai sempre ter respostas definitivas, sim, sim, não, não, e não vai conseguir, a gente não vai obedecer o Senhor. E é isso que o Senhor está mostrando. Vocês estão fazendo algo que está dentro da palavra? Está dentro da palavra, mas vocês não vieram me perguntar se era para fazer ou não. Então a questão não é se é de certo e errado. É isso que a gente viu no viver de Paulo. Paulo não vivia baseado no conhecimento. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, mas ele dependia do Senhor. Ele vivia diante do Senhor. E é isso que precisa aprender. Por isso que ele era alguém que Deus podia usar, porque ele era uma pessoa que sabia usar o Espírito, sabia viver no Espírito, sabia ir diante do Senhor e sabia que o importante hoje é a gente usar o Espírito para a gente ver o que o Senhor quer. Existe muita palavra por aí, muita direção de Deus para lá e para cá, mas a questão é: o que Deus quer para a sua vida? Então tem coisa que às vezes você vai ver o outro fazer, amém, está fazendo a vontade de Deus, e se você fizer igual, você está desobedecendo a Deus, porque você não consultou o Senhor se o Senhor queria que você fizesse aquela coisa ali específica. Por isso eu estou mostrando para nós, hoje tem ferramentas, hoje tem muita coisa para a gente usar, para a gente tocar e diante do Senhor, ser útil ao Senhor, mas o foco está no Espírito. Você pode usar a mesma ferramenta que o outro, mas se você não tiver no Espírito não adianta. Por isso a palavra fala que a gente não sabe a hora que o Senhor vem. 2 estarão no campo, Senhor Jesus, um será levado e o outro será deixado. 2 estarão no moinho, uma será levada e a outra vai ser deixada. Por quê? Estavam fazendo a mesma coisa, os 2 estavam no campo, fazendo a mesma coisa, o mesmo trabalho, mas um foi levado e deixado. Qual a diferença?
Um estava fazendo no espírito e o outro não. Duas estavam no moinho. Qual a diferença das duas? Uma estava no espírito e a outra não. As duas estavam executando as mesmas coisas. Os dois no campo, as mesmas coisas. Mas um estava em obediência ao Senhor e o outro não. Então é isso que você está mostrando para nós. Se a gente viver por meio do Espírito, a gente vai perceber a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é dispensar Cristo, é levar Cristo para as pessoas, e não o nosso conhecimento, não a nossa sabedoria, né, não as nossas coisas nesse mundo, mas levar Cristo, né, depender do Senhor. Aí que está toda a diferença. Ó Senhor Jesus, por isso a gente não deve julgar o outro. Ah, está fazendo, não está fazendo. Eu preciso ver é como que eu estou diante do Senhor. Se eu estou vivendo no Espírito, se eu estou obedecendo a Ele. Ó Senhor Jesus, a Bíblia traz muitos exemplos para nós. Então a gente não pode resolver as nossas coisas, as coisas da igreja do nosso jeito, senão a gente só vai piorar a situação. Mas a gente precisa viver totalmente, né, pelo Espírito, né, vendo a maneira que Deus quer que a gente haja, né, ver a maneira de Deus agir. Né, o Senhor está atento a tudo que tem acontecido, né, no nosso meio, né, no nosso redor, tem acontecido aí na igreja, e Ele quer nos usar, né, assim como usou Paulo para escrever algo, para orientar. Então a gente precisa perceber, né, e como ele tocou, né, ao ver essa epístola, ao ver tudo isso, a gente mostra, né, para nós que a gente precisa considerar qual foi a razão de qual Deus pôde usar Paulo. E se a gente começar a considerar isso, a gente vai ver, né, a maneira que Deus também pode nos usar. Ó Senhor Jesus, né, aí ele mostra que Paulo declarou que tinha anunciado o testemunho de Deus. E não fez isso com uma ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque ele decidiu nada saber, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Né, aquilo que o Senhor levou, né, por toda a sua vida. Né, Senhor Jesus, a gente vê que a cruz não foi, Deus, né, o Senhor Jesus não tomou a cruz naquele momento que ele foi crucificado, mas ele teve todo um viver crucificado, um viver diante da cruz, onde não fazia o que queria, não pensava o que queria, não ia onde queria, mas fazia a vontade de Deus. E aí, por isso que Paulo mostrou, olha, vou mostrar para vocês um Cristo que cumpre a vontade de Deus aonde? No seu viver humano. Né? Deus quer um ser humano, né, que viva de acordo com a vontade dele. Para isso ele nos deu o Espírito. Assim como Jesus veio, né, e foi concebido através do Espírito Santo de uma maneira especial, nós também fomos. Através da cruz de Cristo nós recebemos o Espírito. Quando você creu, você recebeu no seu interior o Espírito. E a gente precisa viver agora a partir desse Espírito. Ó Senhor Jesus, né, Paulo levou, né, Cristo e a cruz, que são o centro do Evangelho. O Evangelho não leva conhecimento, mas ele leva a Cristo e a sua cruz, mostrando que não tem lugar para nós, para a nossa opinião. A gente precisa exercitar o Espírito, levar Cristo, levar essa salvação para as pessoas, porque esse Evangelho sim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo não usou sua própria capacidade, seu próprio poder, seu próprio entendimento, sua própria maneira, mas levou para nós, trouxe para nós o Senhor Jesus vivo, né? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, é isso que Ele quer mostrar para nós. Então ele não ousava usar sua própria capacidade, seu próprio conhecimento, pois ele se sentia em fraqueza, temor e grande temor. Embora fosse capaz e conhecesse tanta coisa, mas ele dependia do Senhor. Ó Senhor Jesus, tudo aquilo que ele tinha, né, ele viu, isso aqui não vai ser base para mim. Então o que eu tenho para me apoiar? Nada. Por isso que ele viu ali, né, fraqueza, temor e grande temor, para usar o Espírito, não usar a sua própria capacidade. E precisa aprender a nos esvaziar do nosso conhecimento, do nosso próprio jeito, para que o Senhor tenha liberdade em nós, para que Ele nos use, para que a gente possa ser um homem que Deus quer usar, que Deus pode usar. Ó Senhor Jesus, não usar persuasão baseada em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, que a gente possa ver, né, que a gente está vivendo no Espírito, não o nosso poder humano, mas no poder de Deus. Ó Senhor Jesus, precisa manifestar o Senhor, ou seja, Ele usou o Espírito, nós também precisamos usar o Espírito. Só o Espírito tem poder para transformar, né, para salvar alguém. A gente, com a nossa sabedoria, do nosso jeito, a gente não consegue, mas é por meio do Espírito, né, que a gente vai trazer transformação e salvação, primeiro na nossa vida. Isso que a gente experimenta, a gente pode levar para outras pessoas. Ó Senhor Jesus, e mostra para nós que a chave para Deus ter usado o apóstolo, para Ele também nos usar, é nós sermos homens, né, que sabem usar o Espírito, que sabem usar o nosso Espírito humano, sabem contratar Deus e viver por meio do Espírito. E assim
a gente vai poder resolver as questões, as situações. A gente não tem resposta para tudo, mas no Espírito a gente consegue. Então a gente tem um Espírito em nós, graças a Deus nós temos o Espírito, ele está intensificado para nós, para a gente usar esse Espírito. O Senhor pagou um alto preço para a gente receber o Espírito, a gente precisa usar esse Espírito que Ele nos deu. Então através do Espírito a gente vai conseguir avançar, a gente vai ver muito mais durante essa semana, mas o encorajamento é: use o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.